O acordo que está sendo costurado pelo Gilmar Mendes nos bastidores me parece a melhor saída possível. Você não desestabiliza a democracia como um todo, você não fragiliza internamente a visão institucional do STF, você não faz a população sangrar com grandes sanções dos Estados Unidos, você dá o troféu para a direita, você dá uma educação para a esquerda do que pode ser feito e do que não pode ser feito, e a gente segue o jogo com a justiça sendo restabelecida no país. O que a gente pode esperar desse acordo? E vai ter uma coisa que vai te surpreender. Vai ter a votação de condenação do Bolsonaro. Você vai pegar e falar pra mim assim, ele vai ser solto, porque nesse acordo deve ter isso. Não. O que vai acontecer? Os ministros vão votar na condenação, ele vai ser condenado normalmente. Possivelmente ele pode ser até ir lá para aquela prisão que foi estabelecida dentro da PF, da Polícia Federal de Brasília, mas ele vai ficar 2, 3, 4 dias e vai voltar para casa, se ele for para lá, porque provavelmente ele vai ficar já em prisão domiciliar, isso já deve estar no pré-acordo, não tem obviamente o acordo aqui, mas você vai ver os indicativos que segue a minha lógica que eu estou interpretando para vocês aqui. Dito isso, então quem votar na condenação vai ser punido pelo Trump. Vai, mas provavelmente vai ser uma punição retórica. Como assim uma punição retórica? A punição do Moraes, a primeira parte, era uma punição retórica. Ele só perdeu os cartões. Não era a punição que ia perder tudo de vez. Ele perdeu os cartões para mostrar assim, o que o Eduardo e o Paulo Figueiredo estão fazendo é verdade. Recua, amigo, para de atacar, abre um pouco ali o front, negocia junto com a galera. Sua galera não quer ser magnificada, vamos virar sensato. E aí não, o Moraes foi lá e dobrou a aposta, foi atacando. Aí o Trump percebeu, cara, não tem como negociar com esse cara é game over, tem que ir pro pau mesmo. E o Gilmar Mendes e o Barroso chamaram ele e falaram, Moraes, se a gente for para esse caminho, aceitar esse acordo, as suas sanções vão ficar nessa só de cartão de crédito e daqui a pouco, quando passar esse ponto que está sendo negociado, depois do julgamento, que o Bolsonaro será condenado, a gente vai pegar e voltar a Magnitsky, porque a gente não vai interferir, ou seja, vai ser retirada a Magnitsky e a nossa vida volta ao normal. Olha que incrível, Moraes, a gente não abala tanto a reputação, a gente negocia no interno e tudo fica lindo. A direita ganha o seu troféu, mas não perfeito. Você não vai ter aquela vontade de justiça feita com aquele grau de força, porque isso tem uma instabilização da sociedade muito grande. Mas também o STF não vai conseguir impor a sua vontade. E no final, quando você colocar na conta matemática, tirando toda a purpurina e toda a espuma, você vai entender que a direita forçou o Brasil a retomar para a democracia. E top! A gente sai dessa discussão cíclica, eterna que a gente fica aqui e a gente vai para a evolução do país novamente. Mas o Moraes não aceitou. O Gilmar Mendes vai ter que articular para fazer tudo isso sem o Moraes. E talvez eles tenham que tirar o Moraes para uma decisão monocrática no meio do caminho não estragar todo o acordo que tá dando muito trabalho para ser estabelecido. Eu vou te explicar como que tá funcionando isso tudo detalhadamente, mostrar as matérias que indicam isso. Então presta muita atenção. Lembra agora de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho. Lembre que amanhã temos live às 9 horas da noite aqui e vamos começar com o pé direito. E gostei muito do feedback, se você está gostando dos meus vídeos ou não. Mas vamos lá. Vou começar aqui com as falas desse escritor colunista da UOL. Por que eu estou começando com ele? Porque eu sempre falo sobre a troca de mão das ferramentas de poder. E aqui dá para ver claramente que as ferramentas estão mudando de mão. Presta atenção nas falas dele. Que tinha um perfil com mais de 1 milhão de seguidores e foi banido também. Olá, pessoal. Quem acompanha meu trabalho pelas redes sociais deve ter percebido que o meu Instagram foi desativado semanas atrás. No primeiro momento, achei que a minha conta havia sido hackeada. Contexto, ele tá dando uma que ele está sendo perseguido e tudo mais, e ele vai citar 2 exemplos de outros indivíduos da esquerda que foram perseguidos. Mas depois veio a confirmação de que o meu perfil foi banido pela empresa Meta, sobre a alegação de que o meu perfil não se enquadrava nas diretrizes da plataforma. Criei um perfil novo para continuar dialogando com os meus leitores e também para tentar entender o que havia acontecido. Tentei por diversas formas entrar em contato com a Meta e não recebi qualquer explicação sobre o banimento da minha conta. Chegou também ao meu conhecimento que outras contas
de pensamento e de ideologia progressista também tiveram suas contas banidas ou com restrições. Caso da Manuela Dávila e também do Jones Manuel. E aí, esses dois casos eu conhecia e eu sabia que o banimento foi justificado. Desse cara eu não sei, eu nem sei quem é esse cara, mas ele deu 2 exemplos. Então vamos olhar os exemplos que ele deu, tá? Primeiro começando ali com a Manuela Ávila, que teve a conta restrita. Manuela Ávila teve o perfil restrito por associar o Bolsonaro à adultização infantil. Qual que é a relação? 0. Ela fez um post acusatório contra o Bolsonaro e não colocou nenhuma prova. Certíssimo, Meta fez certíssimo, tá de parabéns. E aí você pode falar, mas e outro cara ali, o Jones? O Jones é um maluco, não sei quem conhece aqui, mas é um cara completamente fora da casinha. Ele tem uns discursos completamente repugnantes na minha concepção, tá? E não é por ser de direita, não. Isso aqui é repugnante por definição. Presta atenção no que ele fala. Isso é safadeza. É burrice, safadeza. O Brasil vive uma ditadura. Que ditadura? Olha o que esse cara fala. Assim como eu, por exemplo, sou contra o princípio a pena de morte enquanto valor humanista. Agora, no momento de um processo revolucionário, em seus momentos mais agudos, eu defenderia tranquilamente instituir a pena de morte para crimes contra-revolucionários e pessoas financiadas por organizações estrangeiras para derrubar os nossos, tranquilamente. O vídeo dele defendendo morte das pessoas está no ar há anos. Não houve um ministro do STF que tirasse uma ordem de Alexandre de Moraes, uma investigação sequer da Polícia Federal. Ele tá aqui, livre, falando, mas não tem ditadura. Não. Alguém acredita que um vídeo da direita defendendo morte, que seja pena de morte institucional, que eu acho que tem que ter o direito do indivíduo colocar a sua opinião. Ah, eu acho que tem que ter pena de morte para bandido. Eu acho que o cara tem direito de fazer isso. Não, mas ele tá defendendo pena de morte, a morte em revolução, em ataque, em ataque podemos caracterizar como um terrorista. E o vídeo dele tá no ar. Alguém especularia que se fosse de direita estaria no ar? Na minha concepção, não estaria. E o que acontece? Por que eu acredito e reforço que a ignorância do governo Lula é muito preocupante para a sociedade brasileira? Por que acontece quando um governo criou várias armas, várias ferramentas de ataque, consegue entender, começa a compreender que ele vai perder o poder? O que ele começa a fazer? Ele começa a desmobilizar essas armas. Ele começa a destruir as ferramentas. Isso não é ruim, tá? Isso não é ruim. Porque eu sempre falei, quando o Lula sair do poder, a direita vai pegar essas armas e vai utilizar contra a esquerda. Fernando, você não acha que isso é bom? Isso é a vingança? Não é bom. Porque aí você vai entrar mais de um ciclo de todo mundo, ou seja, quando o poder, os políticos, todos os políticos, em vez de pensar em evoluir a sociedade brasileira. Ah, vamos fazer mais saneamento, porque os estudos indicam que você aplica $1 e volta $4 para a sociedade. Vamos começar a fazer um estudo bem na vírgula, entender por que se coloca R$100 na educação e chega a R$30 na ponta, R$70 desaparece no caminho. Vamos realmente compreender quais são os melhores investimentos de infraestrutura, que são investimentos legados, que duram séculos e realmente gera produtividade, melhora a produtividade do brasileiro e a qualidade de vida do brasileiro. Vamos começar a focar nisso? Não. O que vai acontecer? Vai trocar as ferramentas de poder e todo mundo vai ficar focando em atacar a oposição para a eternidade. E ninguém vai ficar focando em evoluir a nossa vida. Então a gente continua com o mesmo padrão de vida, a gente continua decrescendo em produtividade, a nossa renda só cai, fica um país bosta guerreando eternamente. Então quando acontece a percepção de um indivíduo que ele vai perder o poder e faz essa destruição, então você corta o ciclo. O próximo indivíduo, ele entra mais pacífico, que ele não vai querer criar as ferramentas de novo, porque ele sabe que pode trocar de poder e vai ser atacado, e ele tem a memória recente que ele já foi atacado, ele vai reforçar as medidas para essas ferramentas não poderem ser criadas novamente e vai focar na estabilização do país. E aí a gente passa por um ciclo de direita, aí depois que você passa por um ciclo de direita, você vai passar por um ciclo de esquerda e assim você vai evoluindo. E se os dois focarem na produtividade, no crescimento do país, a gente evolui. Entende? Mas se a gente for pro extremo absurdo, tanto da direita quanto da esquerda, você consegue evoluir sim. Não vou falar que não consegue. Porque, querendo ou não, você vai traumatizar com a esquerda, aí a direita vem de forma extrema, vai fazer uma produtividade, que é o que está acontecendo com o Milei, e ele vai crescer e depois você vai nesse pêndulo. Só que qual que é o problema de você ir para os extremos? Você causa muita dor, é muito sangramento da população. Tudo bem que a população lá da Argentina, eles foram traumatizados e agora eles estão crescendo pra caramba. Mas está sendo doloroso. A pobreza chegou a um nível extremo. Muita gente foi demitida, teve protesto de pessoas
pessoas passando fome. Mas teve que passar por esse processo, porque eles foram muito pro extremo da esquerda. Agora eles têm que ir muito pro extremo da direita até conseguir chegar ao caminho do meio. Só que talvez eles não passem pelo caminho do meio e eles voltem pra esquerda daqui a algumas décadas e o ciclo se repete. Por isso que a gente tem que cortar isso. E esse discurso aqui, que eu não vou soltar, senão esse vídeo vai ficar extremamente longo, esse aqui é um cara defendendo o Lula, falando, o Lula está totalmente preparado para ganhar o embate contra o Trump e tudo mais, e que o Trump deu vigor a ele. Uma coisa completamente descorrelacionada da realidade. Esse outro indivíduo de esquerda aqui fala que o... Eu vou até soltar. Para mim, pessoalmente, isso aqui só demonstra a falta de equilíbrio emocional dessa figura. Tá doido, pirou da cabeça. Tá lá. Doido, pirou da cabeça porque fez um vídeo defendendo a própria família que teve a casa invadida e os pais sequestrados dentro de um banheiro. Sabe o que que isso aqui é lamentável, porque é um discurso sem nenhuma base fundamental. Floriano, mas a culpa é dele, esse cara tem que ser proibido de falar? Não, esse cara tem que ter o direito de falar. Mas o governo brasileiro, a sociedade brasileira tem que dar o nível intelectual mínimo pro indivíduo olhar e falar, cara, esse cara é um cara incapaz. O que ele fala não faz o menor sentido. E aí ele perde a audiência e fica falando sozinho dentro de um quarto. E aí tudo bem. A sociedade vai para o próximo nível e pessoas com mais cultura, ou melhor, você precisa elaborar mais, você consiga ter mais conteúdo para passar, para conseguir agregar a sociedade. É isso. Mas enquanto você não agregar a educação das pessoas, esse tipo de indivíduo que entrega nada, vai continuar tendo voz. Por isso que eu falo, o foco tem que ser na evolução do indivíduo. Quando você evolui o indivíduo na sociedade e para das brigas e guerras políticas eternas, a sociedade cresce. Enquanto ficar essas brigas políticas eternas, a gente vai continuar lateralizado. Dito isso, saiu mais uma pesquisa sobre a reputação do Lula. Na pesquisa, desaprovação do Lula cai para 53%, aprovação sobe. Lembra que eu falei que a pesquisa Quest era um indicativo, você não tem que olhar o valor. Eles estão lá com a desaprovação, acho que com 41, até menos que isso, enquanto a Paraná Pesquisa, que é uma empresa de pesquisa que eu considero muito mais relevante do que a Quest, que é bem esquerdista, pegou e disse que tem 53, ou seja, a indicação de elevar a aprovação dele era certa, entendeu? E a desaprovação cair era certa, a direção era certa, os valores estavam errados, entendeu? Então a gente tem que saber também ler pesquisa nesse sentido. A pesquisa esquerdista, ele indica a direção, mas não necessariamente os números exatamente. E agora, eu até provoco você, se o Lula tá tão bem assim na Quest, se ele tá tão incrível, por que ele tá tentando fazer isso aqui, ó? PT usa escândalo da Ultrafarma para colar corrupção em Tarcísio. Vai dar certo? Obviamente que não. O pai da corrupção tá tentando colar corrupção em outro indivíduo. Claro que não vai dar certo, não precisa ser um gênio para imaginar e ter certeza que não vai dar certo. Ou seja, mas eles estão com medo. Se você tem medo, normalmente tem um motivo você ter medo de um indivíduo, não tem não? Essa é a minha especulação. E entendam que a situação do Lula cada vez piora mais. Olha isso aqui, ó. Volume de empresas que faliram depois do processo de recuperação judicial é recorde. Recorde. O que acontece depois que uma empresa fale? Ela demite. 2.273. E o Lula está fazendo o que ele falou. Ele falou que ele ia plantar e ele ia colher. E ele conseguiu. A gente está falando que faliu mais empresa do que na pandemia. Você consegue compreender isso? Que faliu mais empresa do que na pandemia, que foi global. Ou seja, extremamente lamentável, e a população vai pagar o preço da própria ignorância. Essa é a grande realidade, vai pagar o preço. E aí, quando a população paga o preço, ela aprende mais um pouquinho, e assim as coisas vão evoluindo. E agora, amigos, tem um ponto que está me preocupando, tá? Porque o passado está sendo reescrito. Como assim, Floriano? Basicamente, saiu algumas informações sobre as investigações do Bolsonaro, e agora o passado está sendo reescrito. Presta atenção nessa matéria aqui, ó. Presta atenção, ó. Vamos continuar aqui? Então a gente volta a falar sobre Jair Bolsonaro para chamar agora a repórter Nicole Diniz, que traz as atualizações sobre essas investigações da Polícia Federal, novas investigações, né, a partir desses celulares que foram apreendidos ao longo dessas buscas e apreensões pela própria PF. Né, Nick? Muito bom dia. Presta atenção. Boa, Nath, bom dia. Pois é, a gente volta a falar sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque hoje encerra, né, nesta segunda-feira, encerra o prazo de 48 horas cedido pelo ministro Alexandre de Moraes ao Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, para se manifestar sobre os esclarecimentos da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro
sobre esse plano de fuga, né? Esse pedido de asilo político na Argentina que foi divulgado na última quarta-feira. A PGR pode decidir ali por 3 caminhos, né? Pode denunciar formalmente e tornar Bolsonaro e o Eduardo réus ali, e aí eles passam a responder por ações penais na corte, mas cabe recurso. Se for aberta, as instruções processuais ali vão começar a ser colhidas provas, interrogatórios, depoimentos, né? Outro caminho é pedir mais apuração, mais tempo de mais dados, mais informações por ali. Ou então pode pedir pelo arquivamento do caso. Se for por esse caminho, é porque a PGR concluiu ali que a PF não tem dados o suficiente que... Não vai pedir, eles vão pedir pra atacar, mas não é esse ponto que eu quero mostrar. Eu quero mostrar a parte do pendrive. Sejam criminosos, né, para considerar isso criminoso. Se isso acontecer, a PGR encaminha essas conclusões para o Supremo Tribunal Federal para o análise do relator. E aí, Moraes vai analisar se é o caso do arquivamento. Nath, eu vou voltar um pouquinho para o dia 18 de julho, dia em que o ex-presidente colocou a tornozeleira eletrônica, porque nesse dia também foi apreendido um pendrive no banheiro do ex-presidente. Esse pendrive ali, o ex-presidente falou que não sabia o conteúdo que tinha ali dentro desse pendrive, mas a PGR ali informou, né, na última sexta-feira, que esse pendrive realmente não tinha vários documentos que foram apagados, mas que até o momento nada do que eles conseguiram recuperar foi considerado relevante. O laudo técnico já foi encaminhado para a equipe responsável pela apuração e deve começar hoje as investigações do que tem por ali. Mas que o foco realmente está nos celulares do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa parte do pendrive é muito perigoso, tá? E agora eu quero mostrar um negócio pra vocês, que são os comentários. Normalmente eu não mostro comentários, mas eu vou mostrar. Olha só, onde está a perícia do seu lado do Adélio Bispo, já o Racimo Amor, INSS não sei o que, aí facada não sei o que, falhou, aí tem uma lista grande, gostaria de saber onde seu referente de Bolsonaro, e ninguém fala o óbvio. Sabe qual que é o mais óbvio? Que ninguém percebe, que normalmente as pessoas não percebem o óbvio? O óbvio é isso aqui, ó. O óbvio é que já tinha saído o laudo, que já tinha vazado pela Polícia Federal o laudo do resultado. Aí eu te pergunto, o que aconteceu com esse laudo? Como assim, Flor, já tinha vazado? Já tinha saído o que estava no pendrive. É isso aqui que estava no pendrive até onde eu sei, é isso aqui, ó. Presta atenção, calma aí, deixa eu voltar aqui, ó. PF encontra poucos elementos em pendrive de Bolsonaro e foca em celular. Após perícia concluída na sexta-feira, investigadores veem baixa expectativa em pendrive, por pouco conteúdo e trabalham em celular do ex-presidente. A Polícia Federal vê pouco conteúdo, baixa expectativa em relação ao pendrive, os itens estavam escondidos no banheiro, no endereço residencial do presidente. Investigadores com acesso ao caso não apostam que do aparelho deve surgir algum elemento de grande relevância para a investigação. Mas agora tem documentos que foram apagados? Como assim tinha documento? Falaram que tinha música gospel. E agora tem documentos apagados. E, pô, vamos entender que o pendrive não é um celular. O celular tem vários compartimentos, tem, sei lá, memória RAM, tem várias coisas. Você pode esconder itens, você pode pegar coisa que estava subscrita na memória RAM, você pode fazer várias coisas no celular. Mas, pô, um pendrive é um pendrive. Tipo, pô, eu não acho que o pendrive do Bolsonaro era o pendrive supremo e ele guardava no banheiro, porque o pendrive supremo vai ficar no banheiro. E aí encontraram música. E agora tinha documento junto com música gospel. Você vai esconder alguma coisa, vou colocar no mesmo pendrive que eu coloco música gospel. É isso mesmo que eu vou fazer. Ou seja, e ninguém percebeu essa parte. Ou seja, saiu uma notícia falando que... saiu a notícia falando que já estava com tudo certo. Agora sai do mesma coisa da Polícia Federal, dos investigadores mudando a narrativa de um pendrive. Não uma casa, não, agora eu achei uma nova prova dentro de uma casa de 5 quartos, de 3 quartos, de 200 metros quadrados. Não, é um pendrive, pô. Um pendrive, o cara colocou ali, ele viu tudo que tem. Não tem 200 repartições em um pendrive, sabe? Entende? Então isso é muito, muito louco e isso pode evoluir para alguma coisa obscura que a gente não sabe ainda. E o mais bizarro para mim é que ninguém percebeu isso. Que já tinha saído o laudo da Polícia Federal, já tinha vazado o laudo da Polícia Federal, já tinha investigadores falando, e aí do nada, não, agora nesse pendrive que só tinha música gospel, não, agora tem um monte de crimes aqui, arquivos que foram apagados que a gente tá tentando recuperar.
Balela, né? Balela. Mas eles estão deixando essa posicionalidade para se eles precisarem inventar, na minha análise, se eles precisarem inventar alguma coisa, já tem um álibi dito anteriormente. Entende? E agora vem a Globo defendendo o Bolsonaro, exatamente, ó, presta atenção. Eu não consegui entender direito a resposta à pergunta muito simples, que é: qual exatamente é o sentido de proibir o Bolsonaro, um investigado com relação a esse crime, de usar suas redes sociais para se expressar? Qual o crime que estava sendo cometido pelas redes sociais? Sabe? Ele critica a justiça e vai seguir criticando a justiça? Vai, mas isso não é crime. Ele se diz perseguido pelas instituições, pela justiça e tudo mais? Isso também não é crime. Por que se proibiu as redes dele? É por meio das redes que ele... Ou seja, mais uma vez a Globo tangibilizando para o Bolsonaro. Agora a gente vai entrar diretamente no assunto central, que é a negociação do Gilmar Mendes e seus paralelos. Presta atenção nessas falas da CNN. Autoridades do governo de Donald Trump estão fazendo um levantamento de uma série de documentos da mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Eu estou falando de Viviane Bassi, porque o governo americano quer deixar tudo pronto para, se Donald Trump decidir, aplicar a lei Magnitsky pessoalmente contra ela. Pedro Venceslau, vai ficando cada vez mais difícil. Ou seja, está preparando a bazuca contra o Moraes. Isso é até uma forma de pressionar o Moraes na negociação com o Gilmar Mendes e o Barroso, mas, sendo sincero, pelo que tudo indica, não está dando certo. Mas vamos lá, ó. Ministros se calam sobre menção de Bolsonaro a conversas com a STF em meio processo. Vamos ser transparente de quem que eles estão falando? Eles estão falando do Gilmar Mendes, que saiu naquele processo lá, que por algum motivo vazou alguns prints citando o Gilmar Mendes. Porque, né, não saiu mais ninguém. Saiu o Mendonça também, mas que era óbvio. Mas o Gilmar Mendes saiu, ele não quis falar, ninguém quis se pronunciar, tá? Tá aqui, ó. A corte respondeu que não fará comentário sobre o caso que está em andamento. Em notas, o ministro André Mendonça, Flávio Dino e Gilmar Mendes afirmaram também que não se pronunciariam. Os demais não responderam. Ou seja, até aqui ficou claro que ninguém quer falar nada, mas estranho. E agora segue, ó. Bancos rejeitam pedidos de ministro do Supremo para negociar com os Estados Unidos. Ele queria negociar para não perder as contas. Isso aqui é o Moraes radicalizando mais uma vez, tá? Mais uma vez. E os bancos colocaram um limite. Não, amigo, esquece. Eu não vou acabar com o meu negócio, acabar com o sistema financeiro do Brasil por você, não. Segura aí. E, obviamente, que teve o ministro do Supremo apoiando tal decisão. Dito isso, seguimos para mais uma parte interessante. Governo e STF avaliam que julgamento do Bolsonaro pode levar a novas sanções dos Estados Unidos. Integrantes do governo Lula e do STF consideram real a possibilidade de Donald Trump aplicar novas sanções econômicas. O primeiro ponto para você negociar com outro indivíduo é você reconhecer o poder dele. Se o governo ainda tivesse naquela coisa, nada vai acontecer, ele não estaria disposto a negociar, tu concorda? Se um cara com 1 metro de altura chegar, bem magrinho, chegar pra você e falar, cara, eu vou te quebrar na pancada, você nem vai querer negociar, meu amigo, sai daqui, você vai rir da cara dele e seguir a vida. Agora chega um lutador de UFC de 3 metros de altura, grandão, fala, cara, eu vou te quebrar na porrada se você não sair, você vai negociar com ele. Porque você sabe que ele tem força suficiente pra gerar algum impacto em você. Entendeu o ponto? Ou seja, você tem que reconhecer para você saber negociar e conseguir negociar na linha para o extremo não acontecer, ou seja, o espancamento não acontecer, que é ruim para todo mundo. Ou seja, eles reconheceram. Embora todos esses personagens afirmem que não há possibilidade do STF se curvar, essa expressão não vai se curvar em público, vai se curvar. Ministros dizem acreditar que os americanos têm outras ferramentas à disposição, como sanções a outros integrantes do tribunal, que podem ser utilizadas durante o processo de julgamento como forma de intimidação aos ministros, ainda que apontem que esse tipo de ação não terá efeito. Já está tendo efeito, tá? A grande realidade é essa e você vai ver. Esse aqui é o discurso do Gilmar Mendes em 2025, tá? Esse aqui é o discurso do Gilmar Mendes, ó. Após perdão, esse aqui é dia 23/1, ou seja, em janeiro, tá? Após perdão de Trump nos Estados Unidos, Mendes e Barroso descartam a anistia para a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro, que é inegociável o judiciário brasileiro anistiar os acusados de serem os organizadores dos ataques
contra os 3 poderes no dia 8 de janeiro de 2023. Isso aqui, ó, foi publicado em janeiro. Hoje, eu acredito que as coisas já mudaram tanto, já mudaram bastante, porque aqui é incognoscível, tá? É impossível, beleza? Essa foi a palavra utilizada, tá? É impossível, eles não passam, ainda tem incogitável. É incogitável isso acontecer, perfeito? Essa aqui foi a palavra que eles utilizaram. Agora, vamos andar alguns meses para frente, tá? Agora a gente tá no mês 8 de 2025. Olha como que o tempo é importante, não é mesmo? O tempo é uma coisa magnífica, ó. Barroso diz que anistiar antes de julgamento é uma impossibilidade que cabe ao Congresso avaliar depois. O que ele deixou aqui bem claro, tá? Ele deixou bem claro o seguinte, ó. Amigos, primeiro, vai acontecer o julgamento, tem que acontecer. Ele deixou isso bem cravado, eu quero que aconteça o julgamento. Vai acontecer o julgamento e o Bolsonaro vai ser condenado. Aconteceu o julgamento, o Bolsonaro foi condenado. E aí, a partir daí, o que acontece? A partir daí, o que vai acontecer é que se o Congresso, a Câmara e o Senado passar uma anistia, a gente não vai interferir, porque isso é uma questão política. Só que no passado não. No passado recente eles falavam, se o Senado e a Câmara passar uma anistia, a gente vai colocar como inconstitucional. Ou seja, é um grande passo para trás. Qual que é a negociação que tá rolando? Meio que assim, amigos, a gente vai passar o julgamento do Bolsonaro, a gente vai votar na condenação, ele vai ser condenado, ele vai ficar em casa, em seguida vocês votam, se vocês conseguirem votar no Senado e no Congresso, a gente vai parar de puxar o rabo dos presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado, a gente vai parar de puxar o rabo deles, você coloca em pauta a anistia, se vocês conseguirem votar os votos suficientes, parabéns pra vocês, vocês seguem o jogo, a gente não vai interferir, esse é o acordo. Só que, no momento que eles votam pra condenação, o que pode acontecer? Pode sair uma Magnitsky pra esses indivíduos branda, que seria uma Magnitsky no caso que só perde cartão de crédito. Eu sei que tem muito indivíduo falando que isso não existe. Amigo, a existência, a gente tem que olhar pela realidade. Pode ter no papel que não existe e tudo mais, mas os bancos, até agora não, agora dobraram a posição porque os Estados Unidos mudou a definição, tá? Mas no início eles só tinham bloqueado os cartões internacionais. Ele continua podendo usar conta em banco, continuava podendo usar conta em banco, conta do Spotify e tudo mais. Essas foram as notícias que saíram, pelo menos. Agora, o banco está dobrando a aposta. Mas, Floriano, tem vários influencers falando que não existe isso em código, não tem nada no papel. Beleza, mas a aplicação prática foi feita dessa forma e os Estados Unidos viu que isso estava acontecendo dessa forma e ele poderia ter mandado na cartinha, pô, banco, a gente só quer te notificar que a sua aplicação está equivocada e se você continuar assim, você vai ser magnificado também. Ou seja, aplica em tudo. Não fizeram, não mandaram essa cartinha. E era uma cartinha simples que, no momento exato, o banco iria aplicar. Ou seja, existe sim a aplicabilidade de fases. Ou seja, o que pode acontecer? Vão aplicar a Magnitsky para dar o troféu à direita, ou seja, a direita ganhou. Eles votaram para prender o Bolsonaro e eles ganharam a Magnitsky. Mas a Magnitsky dele vai ser bem simples. A Magnitsky dele só vai ser sobre cartão de crédito, uma coisa bem superficial. E aí depois que passar a anistia e eles não interferirem, aí você derruba a Magnitsky deles, mas não do Moraes, porque o Moraes não está aceitando. E um risco disso tudo é, o Moraes solto, ou seja, com a caneta na mão, ele pode começar a soltar umas decisões monocráticas muito doidas, que os ministros vão ter que ficar derrubando ou algo parecido, e vai fragilizar a corte. E esse é o grande risco de toda essa operação. E aí eles estão querendo fazer alguma coisa, mas o que está acontecendo é uma escalada da tensão e não uma desescalada. Não estão conseguindo negociar com o Moraes na linha racional. O cara perdeu completamente a cognição, pelo que parece. Dito isso, temos live amanhã 9 horas da noite. Curte o vídeo, se inscreve no canal se você quiser fazer uma contribuição para apoiar o meu trabalho. Fique à vontade. Um abraço e até o próximo vídeo.